Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical, esse segundo trimestre do ano de 2021. Nós estamos estudando esse trimestre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje vamos falar sobre a lição 8, o ministério de evangelista. Então vamos lá. Texto áureo. Mas tu, se sobra em tudo, sopra as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, 2 Timóteo 4:5. A verdade prática, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. Temos aqui a leitura diária, que espero que os irmãos tenham feito nas suas casas, e vamos para a leitura bíblica em classe. Atos 8, do 26 ao 35 e Efésios 4:11. Atos 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E quando Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro, diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, Efésios 4, né? Ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O objetivo geral do professor dessa lição é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. O objetivo específico é 1. Abordar o respeito do envio de 70, 2. Refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão, e 3. Indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Antes de ler aqui a introdução, vou ler aqui o interagindo com o professor, que achamos importante também para os irmãos. A grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. O ministério de evangelista foi concedido por Deus para que, com graça e paixão, as pessoas fossem tocadas pela mensagem do evangelho. É um carisma de ordem ministerial que nosso Pai do céu dispensou ao seu povo. É urgente que a igreja no Brasil proclame o evangelho simples aos 4 cantos desse país, apontando para temas acerca da salvação, do perdão do pecado em Jesus e do amor ao próximo. É meio impossível haver frequentadores de uma igreja evangélica que nunca ouviram falar desses temas. Vamos aqui à introdução. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Lembrando que são dons ministeriais que estamos estudando. Então, dom ministerial de evangelista. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial, por Deus concedido, é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho em sua multiforme sabedoria. Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Então vamos aprender aqui nessa lição sobre esse ministério importantíssimo, assim como os outros dons ministeriais que já estudamos: apóstolo, profeta, agora evangelista, depois pastores e doutores. Todos esses são importantíssimos para a igreja de Cristo. O autor da lição nos dá aqui no subsídio para o professor o exemplo de 3 grandes evangelistas notáveis. Eu vou repassar isso para os irmãos, para que os irmãos também conheçam. O primeiro que ele dá é John Wesley, fundador, vamos dizer assim, do metodismo. Ele foi fundador da igreja metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra.
Além de esmerar-se na fé, através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wells, dirigia as prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e as outras pessoas da cidade. Ele foi um grande homem de Deus, chegou a tentar ser missionário da igreja anglicana nos Estados Unidos, não deu muito certo, voltou para a Inglaterra, teve uma experiência do coração aquecido, e aí ele então fez diferente do que a igreja oficial fazia naqueles dias, que pegava só na igreja para aqueles específicos que iam à igreja. Mas ele começou a pregar nas ruas, indo aos presídios, pregar para os presos, nas portas das fábricas, para pregar para os trabalhadores, e assim foi um grande evangelista, ganhou muitas e muitas almas para Jesus. O segundo exemplo que ele dá é Charles Finney, um famoso pregador avivalista do século XIX, que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele participou do segundo momento de grande despertamento espiritual em seu país, nos Estados Unidos. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério. E David Wilkerson, terceiro exemplo, David Wilkerson, pastor David Wilkerson, iniciou seu ministério no ano de 1958, em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas e representadas pelas gangues locais. A obra Cruz e o Punhal, mundialmente conhecida, narra esse período da vida de Wilkerson. Ainda há outras obras desse grande evangelista. Faminto por mais de Jesus, Toca a Trombeta de Sião, ambas editadas pela CPAD. Esse homem teve um trabalho extraordinário. Esse livro, A Cruz e o Punhal, conta a história de evangelização de pessoas de gangue. Tem um outro Ford, Nick Ford. Isso aí você encontra até em filmes, porque foram feitos filmes através desse personagem, né, da pessoa, né, chamado David Wilkerson, do seu ministério, e é muito interessante como ele pregou a palavra. Então, são 10 exemplos modernos de evangelista, mas agora vamos para os exemplos bíblicos, especialmente o que diz a Bíblia sobre esse ministério. Jesus enviou 70, é o primeiro ponto, e a primeira subdivisão são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Então, Jesus enviou os 70, e esses 70 eram pessoas, além daqueles dos 12 que ele chamou para ser os apóstolos, e eram também seus discípulos. E diz que quando Jesus enviou esse pessoal a Galileia, esses discípulos, né, ele disse para eles: a seara é grande e os obreiros são poucos. Então já estamos vendo que pessoas com desejo de evangelizar são poucos. São poucos os que têm esse desejo. E ele diz: por que são poucos? Ele dá a resposta aqui: não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Não. O evangelista tem um único objetivo: levar Jesus às pessoas. Eu vou até ler um texto aqui para os irmãos, que não está na lição, mas recentemente eu até preguei, eu acho que foi na congregação em Santa Marta, se eu não me engano, mas é um texto que eu gosto muito, que já preguei várias vezes, que está em Atos 18, do 24 ao 28. Mas eu vou ler só o 27 e 28, é a história de Apolo, que era um homem eloquente, caminhava bem no caminho do Senhor, mas não conhecia certas coisas que Priscila e Áquila orientaram. E o versículo 27 fala assim: querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja,
dentro daqui do ponto que o autor falou nessa subdivisão 1. O evangelista, ele prega Jesus. O evangelista só tem o tema Jesus. Apolo convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Pega a Bíblia e mostra aqui, olha, tá vendo? Isaías fala do Cristo, que esse Cristo é Jesus. Jeremias fala, Ezequiel fala, Daniel fala, Salmos falam, os livros proféticos menores também falam, o Pentateuco fala, aqui em determinado momento. Então, pregar, não proclamar a si mesmo. O evangelista não tem que falar, eu sou o evangelista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. O evangelista não vai falar nada disso, o evangelista vai falar de Jesus. E segundo, não proclamar a sua própria mensagem. O evangelista não foi chamado para pregar filosofia, autoajuda ou qualquer outra coisa. Ele foi chamado para pregar Jesus. Jesus tem que ser o tema do seu ministério evangelístico. E o segundo ponto, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus. Não é Deus jamais de si mesmo, como ele falou aqui. Agora, infelizmente, nos últimos tempos, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, muitas pessoas têm pregado e falado de si mesmos. Uma mensagem que ele quer pregar. A mensagem que eu tenho que pregar está aqui, nessa Bíblia Sagrada. Eu digo quando falo na igreja, pastor, como é que o senhor vai falar do Evangelho? O que o senhor vai dizer do Evangelho? O que o senhor vai dizer o que tem que ser pregado? Eu vou resumir para você. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem do Evangelho. Não há outra mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho e isso que o evangelista deve pregar. O segundo ponto, segunda divisão deste primeiro ponto, é enviados para o meio de lobos. Proclamar o Evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Mais uma vez, eu vou citar a você um texto bíblico que não está diretamente aqui na lição. Hebreus capítulo 11, sobre os heróis da fé. É muito interessante o que diz aqui o final desse texto. Vamos abrir aqui, falta só abrir uma folhazinha, a folha agarrou aqui. Vamos lá. Só um minutinho, meus irmãos, aqui vai acontecer. Às vezes acontecem uns probleminhas, né? Vamos lá, agora abriu. Lá em Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé. Fala Abraão, Moisés, Sansão, vários homens desses. Mas no final ele conta o seguinte, eu vou ler aqui, Ele fala que a partir do versículo 32 faltaria tempo para falar sobre Gideão, Araque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E ele vai assim: os quais pela fé venceram o reino. Então, esses homens, né, que foi citado, venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, a fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos estranhos. As mulheres receberam proteção sobre seus mortos, foram torturados. Aí começa, aí agora vem a parte que eu quero destacar. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Os outros experimentaram escárnios e açoites até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens do qual o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes pelas covas e cavernas da terra. Pastor, mas aqui está falando do evangelista? Não, aqui está falando dos homens do Antigo Testamento. Na semana passada, quando estudamos profetas, vimos que os profetas foram perseguidos, muito perseguidos por causa da mensagem ao qual pregavam, porque falavam contra o pecado, falavam contra as coisas erradas. E o evangelista também será perseguido. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Jesus disse aqui, eu vou ler para você, eu sempre tenho destacado nas nossas estudos bíblicos aqui, né?
da lição da escola dominical, que isso aqui é um estudo bíblico, isso não é um estudo da cabeça de um pastor, de um autor da lição, mas nós estamos estudando a Bíblia Sagrada. Em 3 de São João, quando Jesus fala a Nicodemos, ele diz aqui, ó, a partir do 17, porque o 16 todo mundo conhece, né? Deus amou muito a maneira, mas o 17 é assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus veio ao mundo para salvar e os evangelistas pregam essa mensagem. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Também o evangelista prega essa mensagem. Não existe 3 caminhos, 4 caminhos, 5 caminhos que levam a Deus. Apenas Jesus. Quem aceitou Jesus vai para o céu, quem não aceitou Jesus não vai para o céu, não tem jeito. Não tem outro termo a ser falado. E a condenação é esta. Qual a condenação? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras não mais. Então, isso é exatamente o que acontece. O mundo está em trevas. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Então, o mundo está em pecado. Quando a luz aparece, porque a luz vai mostrar, a luz é quem? A luz não é o evangelista, a luz é Jesus. O evangelista prega Jesus, o evangelista mostra Jesus. Então, aparece o erro, aparece o pecado, e as pessoas são confrontadas com isso. E muitas vezes, então, esse evangelista será perseguido, não será aceito, não será colocado. Certa vez, o grande missionário metodista Sir Stanley Jones estava pregando na Índia, estava conversando com um indiano. Hein? O indiano falou, olha, Stanley Jones, o senhor é pecador. Ele falou, sou. O seu país tem problemas? Tem. O cristianismo também tem problemas? Tem. Aí ele falou para ele, eu não estou pregando Stanley Jones, não estou pregando o país que eu... não estou pregando protestantismo ou qualquer outra religião. Eu quero te falar o que tem. Jesus, você acha algum defeito? E o John teve que ficar quieto, porque Jesus não é defeito. Então, eu tenho que pregar, o evangelista tem que pregar Jesus. E aí ele fala aqui de umas coisas interessantes. Se até Jesus enviou, seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. Isso aconteceu. E aí a história da igreja mostra que pessoas pagaram com a vida por processar a fé em Jesus. Antes da reforma protestante, de Martinho Lutero, em 1500, mais ou menos uns 100 anos antes, viveu um homem chamado John Hus. Esse homem pregou contra os erros que a Igreja Católica Romana estava cometendo e ele foi queimado numa fogueira. E ele disse, olha, Deus hoje está... vocês hoje estão matando um pato, né? Porque Rus, o sobrenome tcheco dele significava, se não me engano, pato, mas Deus vai levantar um cisne, dizendo que lá na frente alguém iria fazer aquilo que ele não conseguiu fazer e Martinho Lutero fez. Então veja bem, meu amado irmão, tantos e tantos, estudamos a história da igreja, vamos ver que muitos e muitos missionários, pregadores, inclusive os próprios apóstolos, apenas João morreu de morte natural, todos os outros foram mortos por causa do evangelho. Então esses homens foram perseguidos. E hoje, pastor? Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que qualquer outra época da história da igreja. Eu tenho orado pela igreja perseguida através do site Portas Abertas, Missões Portas Abertas, que faz esse trabalho há muitos e muitos anos. Na lição passada até foi citado, aliás, na semana, na lição sobre o apóstolo, foi citado o irmão André lá no final, que é o fundador desta missão, né? Trabalhando primeiro lá no tempo dos países comunistas e hoje trabalhando no meio dos países islâmicos, vários países onde há perseguição. Então hoje, meu amado irmão, sabe que enquanto eu estou aqui dando essa aula para você, tem crente sendo preso, tem crente sendo morto, tem crente perdendo emprego, tem crente passando necessidade em alguns países, apenas porque é cristão. O cara não roubou, o cara não adulterou, o cara não matou, o cara não fez nada errado, não infringiu a lei do país, apenas ele é cristão. E porque descobriram que ele era cristão, ele então sofre todas essas coisas e muitas outras. Agora, enquanto eu estou falando com os irmãos aqui, nesse momento, isso está acontecendo no mundo. Então, o verdadeiro evangelista, ele será perseguido. Depois nós vamos falar lá. No final diz aqui, são comparados a cordeiros que dirigem para o meio dos lobos. E o terceiro subdivisão desse primeiro ponto é os sinais e maravilhas confirmam a palavra. 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem.
O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder temos o nosso nome escrito nos céus. O que significa isso, pastor? Significa o seguinte, meu amado irmão. Como eu disse, o Evangelho, Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, brevemente voltará, enfim. Mas a principal é a salvação. Não adianta o homem ser curado, e aí um evangelista ou qualquer outro ministério curar pessoas, chamar as pessoas à igreja para serem curadas, e essa pessoa for curada, realmente pode ser curada, estava com câncer, agora não está mais com câncer, estava com a Covid e ficou curado da Covid, ou qualquer outra doença, mas não aceitou Jesus como Salvador. Então, nada adiantou. Pouca coisa, adiantou, pastor, ele teve uma nova oportunidade. Sim, mas não é isso que é o importante. Primeiro lugar é levar o Evangelho, é pregar a palavra. E ser liberta é os demônios serem expulsos. Também, meu amado irmão, não adianta eu chegar diante de uma pessoa endemoniada, expulsar o demônio dela e não anunciar para ela o Evangelho de Cristo. Não falar para ela como se tornar uma nova criatura, porque a pregação vem acompanhada do discipulado também. Então eu preciso pregar esta palavra para toda criatura e os sinais vão seguir. Os sinais não confirmação, como eles dizem aqui, palavra do homem. São confirmações da palavra de Deus. E o que é mais importante é ser curado, é ser liberto, é receber prosperidade material, receber qualquer outra bênção do Senhor, não. O mais importante é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Porque um dia, a não ser aqueles que estarão vivos no dia da volta de Cristo, aqueles que morreram, e se morreram em Cristo, vão para o céu. E aí o seu problema está resolvido. Não tem mais. Não tem um mundo dos espíritos, não tem um outro lugar, não tem um purgatório. Não. A Bíblia diz em Hebreus 9:27. Ao homem cabe morrer uma só vez e depois vem o juízo. E aí o juízo não é só o juízo condenatório, o juízo. Nós todos vamos comparecer diante do trono branco. Aqueles que são salvos vão para Nova Jerusalém, para a eternidade com Deus. Aqueles que não aceitaram, aqueles que recusaram esta salvação, eles vão para o lago de fogo e enxofre. Então todos vão comparecer diante do juiz, todos nós. Mas o homem morre uma só vez. Então tem que resolver aqui na terra. Então, aí nós já vemos até, depois vamos ver no deixando atenção, a mensagem evangelística, o trabalho, o ministério evangelístico é urgente e importantíssimo. É necessário ser feito agora. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E quanto mais rápido esse evangelho for pregado, especialmente naqueles lugares onde ainda não foi pregado. Estudamos lá na lição dos apóstolos, que hoje, quem é apóstolo hoje, pastor? Apóstolo hoje é um missionário que vai pregar onde a palavra não foi pregada ainda. É alcançar lugares onde as pessoas não conhecem Jesus como Salvador. Então é necessário que todos esse ministério, já estudamos apóstolos, estudamos profetas, estamos estudando evangelistas, juntamente agregados uns aos outros, e mais os que vão estudar ainda, possam colaborar para o aumento do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para que o nome de Cristo seja glorificado através das vidas das pessoas, que vão ser salvas, que vão ser libertas, que vão ser transformadas, que vão até mesmo ser curadas, e aí discipuladas, e aí se tornarão novos evangelistas para pegar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, como os irmãos já sabem, são 2 vídeos. Terminarei agora o primeiro vídeo, estudamos nesse primeiro vídeo a introdução, o primeiro ponto. No segundo vídeo vamos estudar o segundo ponto, o terceiro ponto e a conclusão.